Olha o que o Boto falou quando ele foi perguntado pelo Vene Casagrande, tá? Foi uma entrevista do Vene Casagrande com o Boto e ele foi perguntado sobre o Alcaraz, né? Porque o Alcaraz foi para a Inglaterra, tá rendendo bem lá, né? E aí o Vene perguntou sobre essa situação, se valeu realmente a pena ter se livrado do Alcaraz. E aí o Boto disse o seguinte, hein? Eu vou destacar a frase que eu quero, mas ele diz o seguinte: eu não posso fazer essa futurologia, né? Mas estou convencido de que o Alcaraz vai ficar na Inglaterra. Ou no Everton, ou em outro clube, porque tivemos sondagens de outros clubes desde que ele chegou na Inglaterra. Aí as pessoas dizem: serve na Premier League e não serve para o Flamengo? As coisas não são assim. Agora é que eu quero chamar a atenção, Marcos André. Para mim, o Flamengo é muito melhor do que, vamos dizer, 70% dos times da Premier League. Além disso, o modelo de jogo do Flamengo tem pouco a ver com a maioria das equipes do campeonato inglês. Olha aí, Vamp, Flamengo melhor que 70% da Premier League, de acordo com o Boto. E aí, vai concordar com o homem? Não vai? Tá com essa carinha por quê? Só faltava ele ir para uma coletiva e falar assim: o Flamengo, 90% da Premier League é melhor que o Flamengo. Aí os caras falam assim: vai embora agora, volta para lá então, vai trabalhar na Inglaterra. Sabe uma pesquisa outro dia aí, Tico, um negócio... Esse negócio aí de simulação, de como é que é se um clube brasileiro jogasse na Premier League. E aí botaram o Palmeiras. Isso eu tava vendo aí num dos programas ali que eu fico assistindo. Se o Palmeiras jogasse na Premier League, ele terminaria em... uma máquina lá, que os caras fazem uns cálculos lá, tudo louco. O Palmeiras, de 20 clubes da Premier League, se ele estivesse disputando, ele disputaria para não cair entre os 3 últimos. Que lá cai 3, né? São 3, né, Bruno? Sim. Aí tava essas máquinas aí de simulação, tava vendo isso até num programa lá do Sport TV. E aí, mas você acha que o Boto vai chegar na coletiva agora e falar o quê? Não, ele vai falar, vai rasgar. Não, eu acho que tem que ter sinceridade, né, Bruno Prado? Sem clubismo. Eu acho que o Flamengo ficaria ali atrás do City, do Liverpool e do Arsenal, não é? Eu acho que o Flamengo seria o quarto, sem clubismo. Assim, o que pode atrapalhar o Felipe Luiz é exatamente esse tipo de empolgação, assim, né? De começar a achar que tem que ganhar de 6-0 de todo mundo, aí, sei lá, vem aqui no Allianz empata com o Palmeiras, aí acha que é ruim. Assim, esse tipo de coisa, assim. Porque isso é bem comum, né? Na torcida do Flamengo, na comunidade do Flamengo. Calma, você não vai jogar na Premier League, então você pode falar qualquer coisa, né? Você só vai ter essa prova se você jogar lá e mostrar que você vai ficar na frente de 70% dos times. Senão você pode falar qualquer coisa. Posso falar, sei lá, eu acho que eu jogo mais futebol que alguém. Assim, nunca vão ver eu jogar com o cara. Então você pode falar qualquer coisa. Ô Bruno, então, mas zoeiras à parte, claro que eu tava zoando. Mas vamos lá. Ele foi delirante essa declaração? Ou não? Ou o Flamengo pode ser sim melhor do que pelo menos 50% da Premier League ou não? Eu não sei, assim, eu tenho muita curiosidade o que seria um Flamengo e Brighton, por exemplo. Que é um time bom. Ida e volta, joga de ida e volta. É um time muito bom e não é um time grande. Eu acho que o Brighton, aí também é a mesma coisa, nunca vamos saber disso porque não vai jogar. Eu acho que o Brighton disputaria o título brasileiro. Mas a gente nunca vai ter essa prova. O Brighton não vai jogar o Campeonato Brasileiro. Então é difícil saber. O Flamengo vai jogar com o Chelsea no Mundial. Então aí a gente pode ver um confronto, né? Para ver qual é o nível disso aí. Mas assim, são frases, sei lá, eu posso dizer... eu acho que o São Paulo seria campeão alemão. Assim, é uma coisa meio jogada, assim. Esse Flamengo e Chelsea, acho que vai ser curioso para ver. Aliás, nesse Mundial, a gente tem algumas coisas que eu acho que são curiosas, assim, Palmeiras e Porto. Qual é o nível de um time português em relação a um dos principais times da América do Sul?
Porque o que a gente vê, né, no Mundial, no outro formato, que os times da América do Sul não estão conseguindo competir com o campeão europeu, de vez em quando dificulta, como o Flamengo dificultou com o Liverpool, o Palmeiras com o Chelsea, mas também às vezes toma um baile como o Fluminense tomou do Manchester City. E a gente vê que ele disputa o campeão da América com o campeão da África, da Ásia e da CONCACAF, e muitas vezes perde. Quando ganha, normalmente é duro e muitas vezes perde. Isso a gente vê quase todo ano. Nesse Mundial a gente vai ver uns confrontos que a gente não costuma ver, para ter uma noção melhor de em qual lugar cada time está. Esses paralelos assim são meramente imaginários, né? Ninguém tem condições, porque, como você falou, né, Bruno? Não jogam, não tem retrospecto, tem nada. Mas vamos lá, pega a classificação do campeonato inglês. Então, se você é melhor que 70%, você vai ficar o quê? Atrás de 6 times, né? Atrás dos 30%, que são 20 times, são 6 times. Então, você vai ser o sétimo é o Brighton. Então, o Flamengo estaria atrás do Newcastle, campeão da Copa da Liga, do Manchester City, do Chelsea, que é seu adversário agora na Mundial de Clube, o Nottingham Forest, que é um intruso aqui em terceiro. Que não tem o Manchester United, normalmente estaria aí, né? Exato, que não é um time, assim, pelos valores e tal, tão bom, mas... Está na terceira temporada na primeira divisão. Mas o Nuno no Espírito Santo, né? Tinha pouquíssima posse de bola, aproveita as poucas chances que cria, e está numa fase assim... O Arsenal, que é o vice-líder, o Liverpool, que é o líder. O Flamengo estaria, então, no nível do Brighton, 7º colocado, né? À frente do Fulham, do Aston Villa. O Aston Villa está se dedicando muito na Champions League. Está nas quartas da Champions. Ele está lá, é um dos 8, né? Quer dizer, será que o Aston Villa é pior que o Flamengo? Tipo do Emery. Aí o Bournemouth, que é um time que vem até bem, o Brentford, Crystal Palace, o Manchester United, que, enfim, é uma crise eterna, né? O Tottenham, outro que está sempre em crise. Aí vem Everton, aí vem o West Ham, que é o time do Paquetá. O Wolverhampton, do Vitor Pereira, que está escapando do rebaixamento, aliás. Abriu 9 pontos para o rebaixamento, o Vitor Pereira, né? Pegou o time lá naquele... Você vê que os três que subiu, os três estão caindo, né? Isso, Ipswich, Leicester e Southampton. Por exemplo, o Wolverhampton, que é um time que está brigando para não cair, deve escapar, ele tem 3 jogadores de seleção brasileira. Exato. Tem 2 convocados e um que já foi convocado, que é o João Gomes, que era titular do Flamengo. Isso. E era titular do Dorival, no começo. Tem o Dorival, tem o André, tem o Matheus, quer dizer... Será que... É difícil falar sobre isso, sabe? E assim, é questão também de como... a intensidade dos jogos lá, né? Os jogos lá tem Aqui a gente está evoluindo muito nisso. Eu acho que essa é uma declaração para massagear o ego do torcedor do Flamengo. Ele não é bobo, né? Sim. Então ele manda essa letra aí para a galera ficar empolgadona e tal. Mas vocês discordam? Eu acho que não... Eu vou naquilo que o Bruno definiu. Já que não vai jogar, não vai se enfrentar. Isso. Você fala e acabou, porque é mero achismo, gente. Não tem como você medir isso, sabe? Eu acho que é mero achismo. Você pode achar qualquer coisa. A opinião do cara. Mas eu acho que é uma opinião assim, política de quem está tentando tirar proveito. Porque eu fico olhando assim, né? Não digo nem o campeonato francês, eu vou mais no campeonato espanhol. Os times brasileiros aí, tudo de ponto, pegar um Atlético de Bilbao. Sim. Em Bilbao, um jogo lá. Eu fico pensando, um jogo lá e um jogo aqui. Mas valendo, não um negócio de. Valendo alguma coisa. Valendo alguma coisa mesmo. Tipo, como se fosse uma Copa do Brasil. Né? Pra ver a intensidade. Um Vila Real jogando em casa com uma cidade pequena que faz jogos duros pra caramba e joga bem. Tem 2, 3 temporadas que foi semifinalista de Champions League, o Vila Real. É difícil saber, porque assim, o que a gente pode dizer de concreto, analisando, que tem resultados e números que mostram. Eu posso afirmar que, por resultados, que o campeão da Libertadores não é muito melhor que o campeão africano. Ou que o campeão asiático, porque... Aí vamos me perguntar por quê? Eu posso dizer, o Botafogo acabou de perder pro Pachuca, o Flamengo já perdeu pro Al Hilal, o Palmeiras já perdeu pro Tigres, o Atlético Mineiro já perdeu pro Raja Casablanca. Então eu posso fazer essa afirmação em cima de fatos, mas será que também o médio da Inglaterra ou da Espanha, ele também não teria dificuldade com, o Al-Ahly do Egito, por exemplo? É difícil saber, né? Porque esses confrontos não rolam, né? Não acontece naturalmente. Aí pega um Bayer Leverkusen. Campeão alemão, time bom, que não tem super estrelas. Né? Quem é a grande estrela ali? O Wirtz, né? Mais ninguém. Então, é difícil. Acho que esse Mundial, o que eu tenho mais curiosidade é isso, de ter alguns confrontos que a gente não está acostumado. Isso aí que eu estava falando. O Porto e Palmeiras mesmo o Porto é um dos principais de Portugal, um clube respeitado, campeão europeu.
Mas que nos últimos tempos não está frequentando liga. Frequenta, mas é eliminado logo, né? Faz sempre, né? Palmeiras pega o Porto, faz um grande jogo, é superior e vence. Aí você vai ter já alguma coisa para afirmar. Olha, acho que os times daqui são melhores que os portugueses. Ou o contrário, o Porto vai e bate no Palmeiras. Assim, claro que é um jogo só, mas assim, pelo menos vai ter algum parâmetro, né? Que é um parâmetro que dificilmente a gente tem. A gente não costuma ter esses. Uma ida e volta, Bruno. Porto, Benfica e Sport. Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Então, quem que daria aí um hexagonal? Quem que ficaria na frente? É difícil, né? O Fluminense vai ter o Borussia Dortmund no Mundial, por exemplo. Que o Borussia foi vice-campeão europeu, foi até uma surpresa, mas não é um time que normalmente ganha a Champions, só ganhou lá em 97. Ele está classificado, né? Vai pegar agora o Barcelona, né? E o Borussia está no meio de tabela do alemão, por exemplo, mas foi vice da última Champions e está nas quartas da atual. Qual que é a diferença do Dortmund? O Fluminense também é um time que no último brasileiro brigou para não cair. É difícil, acho que vai ter nesse Mundial algumas coisas que a gente vai ter alguns parâmetros que a gente ainda não tem na prática, tem no achismo. E vai ter time do quê? Da CONCACAF, que você falou, times africanos que os brasileiros time do mundo árabe, né? Palmeiras, Porto, Al Ahly do Egito e Inter Miami. Será que vai ser? É Barbada que é Palmeiras e Porto?